Olá, boa noite a todos. Nos perdoem pelo atraso, né? Nosso convidado teve um probleminha, a gente tentou aqui por várias vezes ingressá-lo na sala, mas eu não sei o que acontece. Ele está com um dispositivo móvel lá e não deu certo. Então vamos fazer hoje, né? O papo de recuperação. E o tema de hoje é o primeiro passo, né? Então, mas antes de mais nada, vamos assistir uma vinheta para a gente já começar daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Opa! Agora aqui mais uma vez, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, que também seja hoje motivador, né? Domingo aí que a gente possa entender um pouquinho mais o primeiro passo estando em recuperação. Então, eu sou Jairo Teles, sou idealizador desse canal, né? E hoje nós trazemos aqui, vou colocar na tela o nosso tema, papo de recuperação, primeiro passo, né? Que interessante tudo isso, né? E eu queria trazer para a gente pensar que também a nossa recuperação ela se faz e ela se dá em passos, né? Ou em estágios, né? A nossa recuperação ela se faz em alguns estágios, né? E o primeiro passo nada mais é, vamos ver se o Henrique conseguiu aqui. Olá, Sandro, dá uma olhada aí, vê se você... Olá, e aí, tá dando para ouvir o áudio agora? Glória a Deus, agora deu certo. Muito bom, Ai, que dificuldade! tranquilo. Seja bem-vindo ao canal, né? Coloca o seu celular aí a postos, dá uma respirada, tá tudo Vamos lá, certo, porque foi trabalhoso, hein? já deu certo, né? É isso aí. Eu já me apresentei, se apresente, eu já estava iniciando aqui, mas vamos lá. Se apresente para as pessoas te conhecerem. Seja bem-vindo, Sandrão, tamo junto. Legal. Meu nome é Sandro Henrique e eu sou mais um adicto em recuperação, buscando aí uma novidade de vida um dia após o outro aí, né? Tamo junto. Legal, legal. O Sandro, a gente se conheceu na caminhada aí, estando em recuperação, a gente afunilou um pouquinho os nossos conhecimentos, e aí essa ideia do Recuperação em Foco sempre foi trazer pessoas, né, que estejam em recuperação, trazer pessoas que falam um pouquinho sobre a própria vida, né? Eu acho que isso é interessante, aonde gera muita identidade, né, Sandro? E a gente É sabe isso. que viver em recuperação, eu estava falando com o pessoal aqui, é processual, né? E aí, como se tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo para as outras questões da vida, quando se trata também de recuperação, existe um processo, né? E o primeiro passo
para mim, né, Jairo? Para mim, sempre foi o mais difícil. Os outros, para são difíceis, mas o primeiro passo, fala aí para nós, como é que funciona tudo isso? Eu concordo plenamente, viu, Jairo? Porque o primeiro passo para mim, eu tenho que admitir. E olha, eu te confesso uma coisa. Para mim admitir que eu era portador, que eu sou portador de uma doença compulsiva, obsessiva e egocêntrica, foi muito difícil para até cair a ficha, para mim poder entender que para mim já deu, já era, né? Pessoal, lá no chat, eu estou colocando lá, eu coloquei o primeiro passo. Vou colocar aqui na tela para nós o que quer dizer o primeiro passo, né? Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. É exatamente isso que o Sandro falou. Para eu conseguir, de fato, ter essa consciência livre, que game over, sozinho, eu fui para as piores conclusões, e a admissão nada mais o verbo admitir, vamos trabalhar assim, né? O verbo admitir, ele implica simplesmente em ação. E quando se implica em ação, para nós que somos adictos em recuperação e temos uma consciência mais ampla hoje por conta dos 12 passos, etc., para eu conseguir admitir, eu preciso de fato ter a consciência do que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Vou abrir a porta de casa e a chave quebra na fechadura. Não consigo entrar e vou para o meu trabalho, beleza. Só que outra pessoa que mora comigo vai tentar abrir. Pô, mas o que aconteceu? A chave está aqui dentro. E aí me liga, você está sabendo de alguma coisa assim? Não, não estou sabendo de nada. Espera um pouco. É um simples exemplo que eu estou dando. Mas a admissão de algo implica de eu saber que eu preciso ter noção do meu contexto para eu conseguir admitir algo, para poder iniciar o processo de mudança. É ou não? Você pensa assim? Eu acredito assim, Jairo, eu acredito dessa maneira. Pelo menos para mim, vem funcionando dessa forma. O lado do admitir, eu acredito que é o primeiro start que eu, como dependente químico, eu aceito. Pumba, admitir. Aí eu admito, aí eu começo a me render também. Porque uma admissão sem uma rendição, ela não é admissão, ela é auto-engano. Agora, quando eu consigo admitir e me render, eu consigo entrar num processo também de aceitação como ser humano que eu sou, para com que as coisas venham mudar paulatinamente na minha vida, porque eu consigo entender o que é admitir, eu consigo entender o que é rendição, eu consigo entender o que é aceitação, só que eu consigo, às vezes, também me esquecer que a doença da adicção é uma doença compulsiva, obsessiva e egocêntrica, que me leva e que atrapalhou todas as áreas da minha vida, que me leva a um estágio de querer uma recuperação gradativa, repentinamente, rápido. E isso não é rápido. Isso é paulatino, é um dia de cada vez, eu vou conseguindo entender o que está acontecendo aos meus 360 graus, admitindo a natureza exata de quem eu sou, me rendendo também dia a dia, para com que a aceitação de quem eu sou, ela venha a ser mais clara, objetiva, para com que a minha recuperação, ela venha a ser uma recuperação crescente e ascendente, em busca sempre do mais sendo revelado. É o meu pensamento. Muito legal. Muito legal. Essa questão de narcóticos anônimos, né? Essa frase que você falou, no mais seja revelado, é muito interessante, que tem algumas frases chavões, eu não gosto muito de frases chavão, mas, né, vamos lá, vamos trabalhar com elas, né? Tem algumas coisas que falam assim, o segredo está na próxima, né? São algumas coisas que a gente aprende dentro de sala, mas que de fato tem um sentido em tudo isso, né? O cafezinho, por exemplo, o cafezinho milagroso,
né? Um abraço apertado, aquele abraço caloroso que você recebe dentro de uma reunião. Acho que tudo isso são motivos para que você volte a frequentar a próxima reunião e que você, de fato, tenha esse sabor, que o segredo está na próxima reunião. Quer falar um pouco sobre Narcóticos Anônimos? Legal. A questão de falar sobre Narcóticos Anônimos ele é uma irmandade, né? E eu faço parte dessa irmandade. Mas o que eu tenho para falar é a respeito do primeiro passo, que é o passo dessa irmandade, que é o passo que admitimos a total impotência da nossa vida, relacionada a uma compulsão, obsessão e egocentrismo. Quando eu consigo admitir isso daí, eu consigo entender que eu também tenho que colocar certos evites na minha vida. Eu consigo entender que eu tenho que evitar pessoas, lugares e situações para com que eu não possa me arremeter novamente ao uso compulsivo daquilo que altera minha mente e meu humor. Eu consigo entender também, mediante essa admissão, que eu preciso colocar um foco a mais em minha vida relacionado ao quê? Tem um ditado que se fala assim, cabeça parada, oficina do diabo. Eu consigo entender em cima desse ditado que eu tenho que ter responsabilidades a mais para com que a minha recuperação ela venha estar crescente. Porque algumas 24 horas lá atrás eu nunca gostei de responsabilidade. E hoje confesso em te dizer que eu tenho várias para com que minha vida possa estar em evolução. Então, quando eu consigo entrar num estágio de admissão, eu consigo entender também que para minha recuperação ser gradativa e eu não venha fazer mais o uso daquilo que altera minha mente e meu humor, eu tenho que focar em cima daquilo que é mais assertivo e deixar aquilo que é abstrato de lado, para com que eu possa crescer gradativamente, vivendo um dia de cada vez. Muito bom, Sandro. A gente já começou de largada, né, falando sobre algumas questões muito interessantes, que daí tem uma galera que está vindo lá pelo Facebook, que inclusive é o Wagner Rosa, que nós já falei várias vezes sobre ele aqui, a gente teve um episódio junto, e hoje ele está se mostrando e está mostrando para as pessoas que dá certo, né? Ele fala assim, eu admito que sou impotente perante a minha adicção no álcool. Olha que interessante. Na Bíblia, está dizendo assim que a gente precisa dar nome às nossas dificuldades. E dando nome às nossas dificuldades, a minha consciência ela vem. E esse exercício que o Wagner está falando assim, ó, eu admito que sou impotente perante a minha adicção no álcool. Eu acho que é interessantíssimo a gente fazer esse parêntese, porque assim, não é fácil admitir, gente. Não é fácil admitir. A gente fala hoje de uma maneira mais tranquila, que sim, tem uma janela de recuperação aqui, né? O Sandro tem alguns anos, eu também tenho alguns anos em recuperação, e parece ser fácil, mas não é. Para mim não é. Não sei se para o Sandro, mas para mim não é. Sempre é bom admitir. Não. A admissão, ela implica em algo que tenha lá umas raízes, né? De trás da história, que de repente eu não quero largar, que de repente... Porque assim, a admissão, como diz o Sandro, ela tem que vir com uma rendição. Eu tenho que me render. Eu tenho que falar, opa, eu não consigo de fato fazer, e agora eu estou pedindo ajuda, e nesse sentido de ajuda, para agregar, né? Porque tem ajuda que as pessoas falam, bate nas minhas costas, não sei se você se identifica, Sandra, eu estou falando, se você se identificar, mas as pessoas batem nas costas e falam assim, não, vamos, tamo junto. Na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade, ou na terceira dificuldade, ou tamo junto já não vale a pena mais. E aí é eu por eu. Então, o fato de eu, né, esse primeiro passo, você que está entrando agora na nossa live, você está vindo aí pelo YouTube ou pelo Facebook, a gente está falando sobre uma questão muito importante, que é o primeiro passo em recuperação. E o primeiro passo em recuperação eu coloquei também nos comentários aí, que é o fato da gente admitir. E agora uma pergunta, Sandro, para você. No início do seu processo de recuperação, não sei quantas
se você teve internação, se você quiser falar sobre isso também para nós, mas quando você de fato conseguiu enxergar que você precisava retomar a tua vida de volta, dar o primeiro passo, como que foi? Legal, Jairo, legal essa pergunta, porque eu tentei parar de beber e parar de usar droga de várias maneiras, né? Eu tentei parar com fuga geográfica, mudando de cidade, trocando de namorada, frequentando várias religiões, né? Eu tentei fazer de tudo para com que eu viesse parar. Então eu consigo hoje enxergar que já havia um desejo de parar de usar. Porém, o estágio compulsivo da doença, o estágio físico, que quando eu começo eu não quero parar mais, pegava eu, me deixava eu totalmente escravo daquela situação para com que eu não viesse sair. Mas eu me lembro muito bem que no último dia meu de ativo, eu estava dentro de um lugar muito escuro, muito ruim demais da conta, em matéria de alma, e eu tive um despertar ali dentro. E eu entendi que verdadeiramente eu tinha que parar com aquele uso, porque já estava se tornando uma situação na onde eu ia caminhar para a morte. Aí eu pedi ajuda. Eu fui internado numa clínica, eu passei por uma clínica, uma internação só, como o pessoal costuma falar, ficha única, né? Eu passei por uma internação, na onde que, eu vou falar para você, eles faziam um tratamento sobre a minha vida em cima daquele tratamento Minnesota, o tratamento de confronto. É um tratamento totalmente antiquado, de 1974, mas que para mim foi de grande valia, porque somente dessa forma eu ia conseguir ficar limpo. Porque todo aquele defeito de caráter estagnado, potencializado com o uso da bebida e da droga, que foi o meu caráter fragmentado com tudo isso, fazia com que a prepotência, a arrogância, a autossuficiência, a soberba gritasse na minha vida de uma tal maneira, cara, que eu tive que ter esse tratamento para com que eu pudesse hoje ter um entendimento de que eu perdi o direito, cara, de fazer o uso de qualquer coisa que altera a minha mente e meu humor. Você vê que interessante, né? Esse processo de 1970 aí? 4, Minnesota. Cara, por incrível que pareça, deu certo para muitas pessoas. Você é uma delas. Exato. E assim, hoje, essas pessoas que estão em tratamento, hoje eu estou atuando dentro de uma comunidade terapêutica muito, muito bacana, e eu falei para os meninos essa semana, o processo de estar em recuperação é diferente do processo de você entrar em recuperação. Porque estar e entrar são duas coisas diferentes. Mas eu acredito que hoje, Sandro, não sei se você trabalha com isso diretamente, assim como eu, mas existem milhares de ferramentas mais fáceis hoje para que você consiga observar a questão da droga, a questão do comportamento, a questão da deficiência do Jairo, da moral do Jairo. Não é a substância é só um único sintoma da problemática onde a gente se mergulhou. Entende? Então, hoje, eu percebo que essa garotada que está entrando aí em comunidade, em clínica, primeiro tratamento, tem muito mais possibilidades de ficar limpo rápido. Só querer. Até porque, hoje, a substância que tem aí não dá mais barato. Dá problema. Dá problema. A gente está vendo aí, ó, K2, K9, essas loucura toda aí, ó. Então, Jairo, eu acredito que existem vários caminhos, né, para com que a pessoa ela venha ter um despertar espiritual. O meu despertar espiritual foi ligado em cima de uma internação, em cima de um tratamento ferrenho, né, que batia de frente com o meu ego. Né? Esse foi a minha maneira de eu ter um despertar espiritual para mim poder entender verdadeiramente o que é o primeiro passo. O que é o admitir que eu sou impotente
né? Aí, com o passar do tempo, eu fui entender que eu não sou só impotente perante o álcool e a droga, eu sou impotente mediante a minha vida como um todo, porque o álcool e a droga, ele afetou todas as áreas da minha vida. Então, hoje eu tenho que entender que, mediante uma doença, do aspecto físico, que é a compulsão, do aspecto mental, que é a obsessão, do aspecto espiritual, que é o egocentrismo, ele afetou todas as áreas da minha vida como um todo, para com que eu puder puxar o freio de mão de todas as minhas emoções que podem estar ligadas a um sentimento que possa fazer com que eu venha cair numa frustração e voltar novamente ao uso abusivo de álcool e droga. O que é que eu perdi o direito já. Eu não tenho mais direito de tomar qualquer coisa ou alterar a minha mente com qualquer substância mediante tudo aquilo hoje que eu entendo como doença, para com que eu possa viver numa vida totalmente diferente, proba, evolutiva e crescente aí. É o meu ponto de vista. Muito bom, muito bom. E faz todo sentido, né? Pessoal, você que está nos assistindo, se de fato vocês conhecem aí uma pessoa que está sofrendo na substância, que não consegue parar, ou se você é uma pessoa que trabalha com alguma terapia holística, eu estou vendo aqui que a Ita Sorra é a nossa amiga aqui do Recuperação em Foco, então, inclusive, a gente tem alguns projetos em andamento, ela está falando assim, ó, admitir é agir. Né? Você teve que agir, você teve que admitir lá na primeira internação, ficha única. Eu tive que tomar essa decisão, porque eu já não aguentava mais. Né? Eu ouço falar bastante a respeito assim, que não importa quanto tempo, né? Mas foram 33 anos de adicção ativa ferrenha. Para mim estar limpo hoje há 8 anos, 7 meses e alguns dias, foi muito tempo de uso para pouco tempo de estar limpo, buscando uma recuperação. Mas quando eu consigo entender o que é a minha doença, o que é o estágio compulsivo, o que é o estágio obsessivo e egocêntrico, eu consigo puxar um freio de mão para com que eu não venha cair em contradição em cima daquilo que é. Porque eu sou mestre na arte de trocar o pé pela mão. E as minhas melhores ideias me levaram para um abismo que eu não gostei muito. Então, hoje eu consigo entender isso daí, ter um feeling na minha mente de 360 graus, para que quando qualquer situação venha se tornar compulsiva, eu já puxo o freio de mão dela, para com que o estágio da obsessão e do egocentrismo não venha chegar, me trazer uma condição que pode me dar uma via de fato aí, em cima do uso de alguma coisa que possa alterar minha mente e meu humor. Uhum. Muito legal, muito legal. Bom, quero dar uma paradinha aqui nos comentários e aí eu vou levantar uma questão aqui. Ó. O primeiro passo, eu estava meditando isso hoje, né? O primeiro passo é confiança. Eu preciso ter confiança e também a autoconfiança. A autoconfiança não é algo ruim. Eu preciso ter autoconfiança. Porque assim, não adianta as pessoas confiarem em mim e eu não dar credibilidade para o meu passo a ser tomado, para a minha decisão a ser tomada. Então, o primeiro passo é confiança e autoconfiança. Né? Por que eu percebo isso? Porque se eu não desse a confiança para que eu conseguisse, de fato, entender o processo de recuperação, eu estava ainda lá atrás, no 0 a 0. Porque, assim, usar substância é o que eu mais gostava de fazer. Essa é a realidade. Não sei você, Sandro, mas essa é a realidade. Eu mais gostava de fugir da minha realidade e ficar anestesiado. Isso é o que eu mais gostava de fazer. Só que quando eu tive a oportunidade, né, eu passei por 7 internações, fora aquelas que eu dei um jeitinho de sair fora e não fiquei. Mas uma hora ou outra eu tive que... Parece que a figueira chacoalhou. E eu comecei a prestar mais atenção. E no último processo de internação, foi com que parece que as escamas dos meus olhos começaram a cair e eu precisei analisar a minha vida como um todo e voltar. Porque assim, onde eu estava não era o meu lugar. De verdade. Sem demagogia. Falando hoje, eu não teria físico, eu não teria mais
psíquico, ele não teria mais nem coragem de enfrentar o ambiente que eu saí. E, cara, eu precisei acreditar. Eu precisei ter essa espiritualidade de volta, né, um lampejo de espiritualidade para que eu conseguisse agarrar em alguma coisa e sair de lá. Então, quando a gente fala sobre o primeiro passo e admitir, é algo muito, muito de dentro para fora. Não é simplesmente da boca, é de dentro para fora. Se eu, de fato, estou cansado de sofrer, se eu, de fato, estou cansado de só ter a minha opinião, não sei você, Sandro, mas eu só tinha a minha opinião. Todo mundo falava, eu não dava ouvido, só tinha a minha opinião. O meu bel prazer tinha que ser atendido. Né? Aí vem o seu, você falou, o egocentrismo, né? A arrogância e bababá. Era isso, o contexto do Jairo era esse. Rapaz, eu vou te falar para você um barato. Né? Eu cresci dentro de uma cidade muito pequena, chamada Cidade de Sabino, interior do estado de São Paulo. É 33 km da onde eu moro aqui. Eu cresci nessa cidade, cara. E eu vou te falar, desde pequeno, desde 8 anos, 9 anos de idade, eu já era conhecido como terrorista dentro da cidade. E eu carregava o nome da minha mãe, porque minha mãe trabalhava na escola e ela era chefe da cozinha da escola. Então, tudo que acontecia era o Sandrão da Brandina. Acabei com o nome da velhinha, rapaz. Sandrão da Brandina. Tudo era o Sandrão da Brandina. Né? E hoje eu sou conhecido como Sandrão da Brandina lá. Só que hoje a visão que o pessoal tem a respeito da minha pessoa, hoje buscando cada vez mais me ajudar para com que eu possa ajudar o adicto que também sofre, cara. Hoje o pessoal tem outra visão da minha pessoa, hoje o pessoal me respeita mais, né? Lógico que não é uma questão de buscar aprovação, mas é uma questão de eu me colocar como um ser produtivo dentro da sociedade, né? O que algumas 24 horas eu nunca fui. Mas para com que eu venha a entender isso daí, existe uma situação, Jair, eu não sei se ocorre com você, né, mas comigo, às vezes, ele tenta me pegar pelo pé em matéria de emoções, em matéria de janelas que abrem na mente, referente ao passado, que nada mais é o triângulo da autoobsessão. Para mim, meu ponto de vista, o que é o triângulo da autoobsessão? É o medo referente à culpa que me trava, me deixa inseguro e desconfiando de tudo e de todos ao mesmo tempo no meu futuro, que está ligado ao ressentimento, raiva e culpa. Mas quando eu consigo ter o discernimento de que o triângulo da autoobsessão, ele tenta me travar, eu tenho que focar a minha mente naquilo que é assertivo, que algumas 24 horas lá atrás eu nunca foquei. Quando eu consigo entender isso daí, a minha vida começa a mudar paulatinamente, porque eu consegui já entender o que é a essência do admitir, que está ligado no primeiro passo. Boa. Esse triângulo da autoobsessão, acho que dá outra live para nós bater um papo aqui, né? Boa. Uma pergunta para você agora. Você, Sandro, o primeiro passo é determinante na sua direção de recuperação? Totalmente. Excelente pergunta. Totalmente. Eu tenho que admitir, cara. E na maioria das vezes, eu, Sandro Henrique, né, eu não gosto de admitir. Por quê? Porque tudo está ligado a um sentimento de ego. Mas para mim admitir, eu tenho que me render. E para mim me render, eu tenho que aceitar. Porque já não prevalece a minha ideia mais. Eu tenho que colocar numa balança tênue tudo que está acontecendo para com que eu possa verdadeiramente admitir e falar, não. Porque, na maioria das vezes, o ego meu, no caso, falando de mim, ele quer gritar. E o ego do adicto é isso. É gritar para com que ele venha ter aquilo que venha dar prazer para ele no momento. Indiferentemente se ele está em recuperação ou se ele está na ativa. É indiferente. Enquanto não houver uma admissão literal de todo o comportamento que eu possa estar fazendo, mano, é dor e sofrimento. E limpo ainda, o pior de tudo isso. Mas quando eu consigo entender a essência que é o primeiro passo,
me dá a garantia de uma produtividade de vida em cima daquilo que é. Muito bom, muito bom. Ó, eu vou colocar um comentário aqui que eu acho que a pessoa te conhece, ó. Maria Cláudia Martins. Acho que você conhece ela. Ela falou numa outra mensagem que você é o mestre lá. Mas vamos lá. A adicção é uma doença compulsiva e obsessiva, que muitas vezes, ao largar as drogas, transferimos para alimentação, sexo, jogos e outras coisas. Quer falar sobre isso? Legal. A Maria Cláudia é minha filhada querida, Maria Cláudia. Maria Cláudia é uma benção, é uma profissional também no assunto, né, que eu tenho um grande respeito por ela, né, e interessante, como eu disse, a dicção, ela afetou todas as áreas da minha vida como um todo. É como você falou, no caso, o uso daquilo que altera a mente e o humor é só o grande finale, né? Porque hoje eu sou compulsivo em tudo, né? Só que se eu não entender que a compulsividade vai me levar a um estágio de obsessão, que vai me levar a um estágio de egocentrismo, que farinha é pouca, meu pirão primeiro, se eu não entender isso daí, cara, eu vou sofrer durante muito tempo limpo, sem saber o que é a essência do primeiro passo, que é admitir. Aí eu vou transferir uma situação compulsiva, não no álcool e na droga, entendeu? Mas eu vou transferir uma situação compulsiva em cima de comida, em cima de sexo, em cima de compra, para com que o meu prazer venha a ser assoberbado. E o que verdadeiramente eu não posso. Muito bom, muito bom. Ó, vamos dar boa noite de novo aqui para Débora. Boa noite, Débora. Tá vindo lá pelo YouTube. E aí, vamos ver aqui uma outra coisa da Maria Cláudia Martins. Ó, como psicóloga e terapeuta, só por hoje, compreendo que temos a aceitação de admitir, a aceitação do admitir nos faz com que a aceitação da doença nos faz acreditar que nos render é confiar que podemos estar limpos. Deu para entender aí? Legal. A questão do confiar está ligado no admitir. Porque eu admito, eu me rendo, só que no admitir, no me render, eu tenho que aceitar. E quando eu admito, eu me rendo, eu aceito, eu começo a ter a essência do segundo passo, que é a fé, que é aquilo que eu, durante toda a minha vida, eu não tive. Eu tive medo. Eu usava para perder o medo e depois que eu usava para mim ter mais medo. Só que quando existe um despertar espiritual, a fé ela vem chegar até você. Então, para você admite, você se rende, você aceita e você começa a ter fé que essa situação vai mudar. Porque a primeira fé você tem que ter em você. Você tem que ter fé em Deus, num poder superior, com toda certeza. Mas se você não tiver a fé necessária, que você é capaz de você sair dessa situação e passar para outra, você nunca vai sair. Porque você não vai conseguir a essência daquilo que como se diz, uma terceira tradição, que é o quê? Desejo real de parar de fazer o uso. Quando eu tenho esse desejo de parar, a minha fé já vem como um despertar espiritual para com que uma admissão ela venha a ser genuína, para com que uma rendição ela venha a ser concreta, para que uma aceitação ela venha a ser evolutiva, um dia atrás do outro. E assim que funciona. Muito bom. E na sequência disso tudo, né, vamos colocar aqui uma pitada de experiência, né? Acho que a gente, Sandro, agora falando da gente mesmo, né? Eu tenho uma história dentro da adicção, você tem uma outra história dentro da adicção, e hoje eu trabalho diretamente com a área do transtorno por uso de substância e outras questões também, que são as comorbidades que vêm atrelados ou não diante desse quadro. Não sei como é que você faz, mas deve ter aí seus momentos também de atendimento, etc. Então, nós somos algo que
carregamos muita responsabilidade, Sandro. Até porque no setting terapêutico, onde eu atuo, ou no seu atendimento individual, atendimento online, você é uma referência. Querendo ou não, nós somos uma referência. E aí, em cima desse pensamento, eu queria trazer uma questão importante que, na verdade, me mandaram pelo WhatsApp, que fala assim, ó, depois que eu dou a questão do primeiro passo, e aí é uma resposta muito individual para cada um, mas a dúvida da pessoa era assim, ó, depois, se eu der o primeiro passo, tudo vem no automático ou eu preciso fazer um exercício maior? A pergunta é... Nossa, é muito complicado. Eu acredito que, tipo assim, quando eu dou o primeiro passo, que é o admitir, que é o me render, que é o aceitar, já é uma grande coisa, cara. Mas a coisa não vem no automático, né? Porque eu, como adicto, compulsivo, obsessivo e egocêntrico, eu quero tudo para ontem. Eu não quero para hoje, eu quero para ontem. Mas quando eu consigo entender qual é a caminhada dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que passa sobre a minha mente, daquilo que eu quero como prazer, eu consigo entender também que um freio de mão eu tenho que puxar. Se não, eu sou mestre na arte de fazer cagada. Se eu não conseguir puxar esse freio de mão, eu estou lascado. Mas quando eu consigo ter o discernimento do que é a doença da adicção, que é uma doença compulsiva, obsessiva e egocêntrica, e que eu, Sandro Henrique, sou portador dessa doença, eu consigo entender que eu tenho que ter uma balança para com que eu possa colocar em peso para ver o que vai pesar mais e o que vai pesar menos, mediante tudo aquilo que eu enxergo, mediante tudo aquilo que eu tenho como pensamento, mediante tudo aquilo que eu verbalizo, para com que eu venha ter uma atitude concreta, exata, evolutiva, em cima daquilo que é. Senão eu estou lascado. Muito bom, muito bom. É sempre colocar como o real tamanho, né, Sandro? A gente precisa analisar. O livro azul fala que a gente só tem um tamanho. E aí, o que eu trago como para parafrasear essa questão? Eu não consigo reproduzir uma sombra maior que 1,78 m, que é o meu tamanho. Não dá. Exato. Por mais que eu tente levantar o braço, cara, não dá. 1,78 m é o que eu vou determinar na minha sombra. Então, o que o meu comportamento inadequado, deturpado, e todas essas questões que você falou, né, compulsivo, faz com que eu tente ser um pouco mais do que as pessoas, mas não vou conseguir nunca. A conta de Jesus lá na Bíblia fala que o mais é menos, o maior vai ser o menor. E estando em recuperação, também funciona assim. E assim, a humildade, ela nos leva a abrir portas que jamais eu abriria. Eu acredito muito nessa palavra humildade, porque a humildade, ela cabe em qualquer setor humano, né? Ela cabe no setor que é o concreto, que é o verdadeiro, que é o certo, como também cabe no setor que é o errado. A humildade, ela prevalece em tudo, porque a humildade procede à honra. Então, quando eu consigo entender o tamanho de quem eu sou, mediante uma situação de uma doença chamada adicção, e eu consigo entender também o que é a palavra humildade. Aí eu consigo, já que você parafraseou a respeito do seu poder superior aí, que é Jesus, que é o meu também, eu consigo entender o ser mais humilde da face da terra, que foi ele. Porque ele deixou toda uma situação de glória, de grandeza absoluta, e veio morrer, cara, por mim e por você aí também, que nós entendemos como poder superior. Então eu vejo a humildade das humildades. Quando eu consigo ser humilde, o processo do admitir uma situação de vida que eu estou vivendo, ela fica melhor. Agora, quando essa humildade não chega até em mim, aquelas situações de um caráter fragmentado devido ao uso abusivo do álcool e da droga, em cima dos defeitos de caráter, eles vão prevalecer em cima daquilo que é qualidade. E a qualidade maior,
que eu vejo a entender em matéria de princípio é o princípio da humildade, que está vinculado com o princípio do amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bom, muito bom. E, além de nascer e morrer, ele entrou com entrada triunfal, em cima de uma juba. Tem esse detalhe, né? Tem o passo a passo também, né? Com certeza. Uma pergunta da Mari aqui, ó. Oi. Como o dependente pode, além de se tratar, contribuir para o dependente químico se manter em recuperação? Olha aí, ó. 50-50, né? Eu acredito que a via melhor de um tratamento, o próprio Livro Azul me dá essa consciência que é de um adicto para o outro. Né? Quando eu consigo entender o que é isso, eu consigo entender também um pouco mais daquilo que é mente aberta. Por quê? A própria programação, ela me dá direito. Está escrito que dois bicudos não se beijam, mas foi a dicção que nos uniu. Quando eu consigo entender essa frase, eu consigo entender também o que é mente aberta. Porque vai ter pessoas que não vão concordar com aquilo que eu estou falando, que vão achar que pode ser qualquer outra situação, como vai ter pessoas que vão gostar do meu trabalho, daquilo que eu falo também. Isso é via de fato. Mas eu acredito plenamente que nesse processo da admissão, nesse processo da rendição e da aceitação, se porventura eu conseguir ter uma gradatividade de mente aberta, eu vou conseguir entender que eu posso fazer um pouquinho mais daquilo que eu estou fazendo em levar a mensagem para o adicto que está sofrendo. Porque quando eu levo essa mensagem para ele, eu estou levando para mim também. Porque o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Então, ao mesmo tempo de eu estar fortalecendo ele, eu vou estar me fortalecendo também. Porque eu creio dessa forma. Muito bom, muito bom. Mari, se for respondido, dá um ok aí para a gente. Se não for, a gente permanece aqui para a gente poder tentar responder de uma maneira mais tranquila. Eu queria dar uma paradinha aqui. E, Sandro, vamos refletir no seguinte. Quando a gente tem essa oportunidade de darmos o primeiro passo, assim como em outras questões da nossa vida, vamos supor, você está num impasse aí, você está numa questão de tomada de decisão. Hoje, o processo de recuperação nos leva a ter um pouco de maturidade, o suficientemente, para que a gente alguns problemas, né? E enfrente outras paradas que não sejam o uso de droga. Não que a gente está isento da parada, não. A gente está no jogo e qualquer momento só depende de mim e de você de usar. Ponto. Isso está definido. Agora, nós sabemos que quando os dias passam, só por hoje, eles vão passando. A maturidade da nossa vida e a responsabilidade da vida, ela nos dá muitas outras alternativas. Vou exemplificar. Muitas pessoas regressam ao tratamento ou iniciam de novo o caminho de recuperação porque não tiveram uma decisão boa na hora do gerenciamento de crise. Hoje, você estando 8 anos e alguns dias aí em recuperação, qual que é a sua maior dificuldade que você consegue elaborar agora na tua cabeça aí? Que você tenha passado. Por que eu fiz essa pergunta? Porque amanhã depois, vai bater na clínica lá onde eu estou trabalhando, o cara, pô, eu estou voltando porque eu não consegui. Tá. Por que você não conseguiu? A hora que eu vi, eu já estava usando droga. Será que foi isso mesmo? E aí vem linkado essa pergunta para você. Legal, legal. Uma boa pergunta, excelente pergunta. É fácil assim eu responder essa pergunta. Ela está ligada numa palavrinha mágica que durante o dia talvez eu possa ter uma grande dificuldade com ela, mas eu tenho que ter ela. Palavra aceitação. Eu tenho que aceitar quem eu sou. Porque se eu não me aceitar como eu sou, com os meus defeitos,
mas também com as minhas qualidades, eu vou justificar, eu vou transferir culpa, eu vou buscar aprovação, eu vou cair naquele processo melancólico de autopiedade, que só vai estar faltando o quê? O uso. Porque o meu caráter já foi fragmentado devido ao uso. Muito mais ainda daquilo que já era. Porque eu nasci adicto. Eu não criei, me formei um adicto. Eu nasci. O uso do álcool e da droga potencializou os meus defeitos de caráter que me levaram para um monte de lugar que hoje eu não quero voltar de maneira alguma. Entendeu? Então, eu acredito, assim, que o problema, a problemática maior minha como adicto é a aceitação. Porque a aceitação, ela está ligada, ela está vinculada a um sentimento egoísta, do qual eu não tenho que deixar ele renascer novamente em mim, porque se ele renascer esse sentimento egoísta na minha vida novamente, aquele princípio que é a humildade, que está ligada no amor, vai cair por terra e a gratidão, irmão, já nem vai acontecer mais. Então eu tenho que me atentar muito com essa palavra, chamada aceitação, que eu tenho que ter mediante as coisas que acontecem. Porque antigamente tinha que ser do meu jeito, da minha maneira. E hoje não é assim, cara. E eu luto com isso, para com que eu possa continuar mais um dia limpo, buscando cada vez mais recuperação e podendo entender verdadeiramente quem eu sou, para com que eu possa fazer o melhor para mim e para o próximo também. Muito bom. E aí a gente faz a prática do 12º passo. Né? Isso, levar a mensagem. Tem mais duas perguntas aqui interessantes. Uma da Mari, na prática, quais seriam os comportamentos do codependente? Acho que vamos linkar aqui a pergunta que ela fez a primeira, ó. Como o codependente pode, além de se tratar, contribuir para o dependente químico se manter em recuperação? E aí ela vem a outra pergunta. Na prática, quais seriam os comportamentos do codependente? Falando de codependência emocional, né, eu venho entender o quê? Uma pessoa codependente, ela vive emocionalmente pela outra pessoa, que foi o que eu fiz, né? O que eu fiz com a minha mãe, com a minha família como um todo. Eu fiz com que ela vivesse por minha pessoa. Então, o codependente emocional, para ser tratado em codependência, aí já fica outro extremo, é outra ideia, porque nós estamos falando aqui nesse momento de uma doença chamada adicção. Agora, a codependência já não é a minha situação de vida, para com que eu possa trazer um entendimento em cima disso. Eu acredito que ela devia procurar um programa, tipo assim, o Naranon, né, que é um grande programa de codependência, né, para com que ela pudesse ter uma resposta mais em cima disso, né? Porque para mim falar de codependência, eu sou leigo. Eu posso falar de dependência química. Uhum. Muito bom, muito bom. Mari, acho que está no caminho, né? E por falar nisso, vai ter um congresso do Amor Exigente na cidade de Serra Negra, bem próximo aqui de Campinas. Vão estar várias pessoas de renomes lá na área da codependência, muitos colegas aqui também do canal, e a gente teve várias conexões aí no meio do caminho. Vale a pena vocês entrarem aí no site do Amor Exigente, www.amorexigente.com.br. Você vai conseguir aí acessar. Tem diversas cidades, tem essa questão aí para você que é uma codependente estar bem próximo das histórias das famílias, né? E eu acho que é um trabalho bem interessante, como o Sandro falou, tem o Naranon também, né? Para que a gente possa aí ofertar ajuda. Aí tem a Maria Cláudia também fez mais uma pergunta. Ó. O que é necessário o codependente fazer para colaborar com a saúde mental, física e espiritual de um dependente químico? Legal. O que é necessário para um codependente colaborar com a saúde mental de um dependente químico? É ele poder entender que o dependente químico é o dependente químico e ele poder entender que ele não pode, de maneira alguma, fazer os deleites desse dependente químico.
É ela poder entender que ela tem que entender que no processo da caminhada ela tem que verdadeiramente entender o que é um processo de admissão, ela tem que entender o que é um processo de rendição, ela tem que entender o que é um processo de aceitação, para com que a vida venha tornar diferente, porque caso contrário, ela vai sofrer, né, por uma condição que ela não precisava estar sofrendo. Uhum. E aí, só para complementar a sua resposta, né, a questão da codependência, eu falei com uma família essa semana, eu também faço esse trabalho com as famílias, né, e aí eu alertei, né, eu acho que eu orientei, né, melhor, vamos mudar a palavra, eu orientei no seguinte sentido, que a codependência também, ela deturpa alguns valores, deturpa alguns comportamentos, que isso que você falou, né? Para eu permitir os deleites do meu ente querido que usa droga, cara, não é interessante. Mas também, os pais começam a se perguntar, pô, mas será que eu afrouxei demais a corda, foi por isso que ele usou droga? Ou será que eu apertei demais a corda e foi por isso que ele usou droga? Ou o que será que eu fiz? Será que o pai fez alguma coisa? Mas eu acho que não é a hora de se perguntar isso. Quando a codependência está instalada, é muito mais difícil fazer um exercício, mas ele é muito mais assertivo. Qual que é o exercício? É eu, de fato, entender esse processo que eu preciso olhar para dentro. Olhar para dentro. E quando eu olho para dentro, muitas das coisas elas vão acontecendo, como um desabrochar. Por incrível que pareça. E aí eu tenho mais uma última pergunta que vai linkar com isso, com o Sandro, mas a codependência, ela deturpa toda a configuração da casa. Mas o codependente tem uma séria, e eu preciso falar isso, tem uma séria atitude de falar assim, o meu problema não sou eu, o problema é o outro usando droga. O outro usando droga trouxe o problema para casa. E agora todo mundo convive com esse problema. E agora eu preciso ter parte de resolver esse problema. E aí o que acontece? Tem esses grupos de apoio para as famílias. Tem psicoterapia de grupo. Tem o atendimento do Sandro, que daqui a pouco eu vou colocar o arroba dele aí para vocês acessarem. Tem o atendimento de outros profissionais que estão aí totalmente abertos para que vocês que são codependentes entendam o processo da dependência química, que nada mais é totalmente e inteiramente comportamental. Você entendeu isso? Agora a gente está caminhando para o final, Sandro, e aí a Mari agradece aqui. Mari, estamos juntos. Eu tenho uma questão bem legal aqui. Ó. O primeiro passo serve para resolver problema? E que problema! E que problema! Só que o primeiro passo, ele está ligado naquilo que fala o primeiro passo. Está no admitir. Porque enquanto não admitir, não tem como existir o primeiro passo. E, ó, para admitir, não é legal admitir. Ah, é gostoso admitir? Lógico que não. Eu admitir que eu sou impotente perante aquilo que me dá prazer, você acha que é legal? Eu admitir que eu não posso, que eu perdi as rédeas, que eu perdi o controle daquilo que me dá prazer, não é legal. Porém, eu tenho que entender também que esse admitir vai me dar uma condição de uma vida diferenciada daquela que eu estou vivendo. Agora, isso daí é tudo no meu peito. Isso aí o quê? Eu tenho que fazer uma identificação dentro do meu ser, como você falou, olhar para mim, poder me enxergar e ver o processo de vida que eu estou levando, colocando na balança. Opa, peraí, será que isso aqui está certo que eu estou fazendo? Pô, mas está dando prazer pra caramba. Mas e aí? Para que caminho isso daqui está me levando? Enquanto não admitir verdadeiramente uma situação de vida, não tem como transformar aquela vida para uma outra vida. E é o seguinte, para eu admitir que eu tenho um problema, eu preciso de fato entender que o problema está instalado.
Senão fica só da boca para fora. Eu preciso entender que eu estou mergulhado no problema para eu admitir. Senão... E esse entender, ele é incíntrico. Eu tenho que olhar para mim. Porque quando eu começo a olhar para mim, eu começo a olhar para aquilo que está ao meu redor. Caso contrário, eu vou ficar naquele desespero, achando que aquela condição de vida que eu estou vivendo está legal. Aí eu caio o quê? Eu caio na apatia e na procrastinação de não procurar uma experiência de vida melhor, porque do jeito que está, tá bom. O comodismo aí me dá a condição também de entrar num estágio de isolamento, porque não está do jeito que eu quero, então eu vou me isolar. E é totalmente o contrário daquilo que verdadeiramente, quando eu admito e quero recuperação. Eu penso assim. Muito legal, muito legal. Sandro, acho que deu para a gente entender um pouquinho aí a base, né, da questão do primeiro passo. E essa admissão, de fato, é algo muito importante na vida nossa como dependente químico, mas também eu acredito que na vida das outras pessoas que queiram atribuir outras questões, né? Que os 12 passos não foi só compreendido para nós. Ali tem uma receita de comportamentos eficazes que, de repente, a pessoa que nunca teve acesso à substância, ela deseja ter um comportamento mais assertivo. Fica a receita, os 12 passos. Ali tem todo um cronograma para uma vida na tranquilidade. Assim como... Eu acredito, Jairo, perdão de cortar, eu acredito que 12 passos tinha que ser implantado dentro de uma escola. Essa programação de 12 passos. Para a criança já começar a aprender o que é ela. Mas por que isso não é feito? Não é feito por quê? Porque eu manipular a massa fica melhor, né? Porque se uma criança já começa a entender o que é uma programação espiritual, não é uma programação de regra, é uma programação espiritual que vai me dar uma condição de uma vida diferenciada, a coisa muda. E aí, entre aspas, vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas sobre drogas, né? Interessante a gente falar isso. Porque a gente que está na ponta, a gente que está na ponta do atendimento, a gente sofre, né? E vou mais além. Nós, os conselheiros em dependência química, não temos um sindicato que levante a mão para nós e que nos defenda. Nós não temos. Não. A gente está na ponta, sofrendo ali no bom sentido, mas a gente está vendo toda a dificuldade de um adicto que está permanecendo, ou aquele cara que rompeu a abstinência e voltou, e aquela família que está totalmente desconfigurada. A gente está assistindo todo esse cenário. A grande problemática é o descaso. É o descaso, é o dinheiro que corre por trás de tudo isso. A grande problemática é isso. Porque eu falo para você, os órgãos públicos, ou seja, o governo como um todo, ele não está nem aí, cara, para ser mais claro. Né? Tá aí, a própria mídia está aí, você vê o que está escrito, né, na mídia, o que nós estamos vendo aí nas redes sociais, em televisão, o crescimento avassalador de dependente químico. Né? Então, eu acredito que nós somos expoentes para com que levamos a mensagem e que, se porventura, né, alguém tiver o despertar espiritual, que venha entender essa nova maneira de viver aí, né? Muito bom. Sandro, quero agradecer mais uma vez. Vou deixar o arroba aqui. Pessoal, @sandro.ad2015, está lá no Instagram. Você vai ser bem recebido, você vai ver o trabalho do Sandro lá. O Sandro, ele tem faz atendimento, né, Sandro? Quer falar um pouquinho das suas atividades aí? Legal. Eu também faço atendimento, né, para pessoas que têm esse problema com o álcool e com a droga. Né, a gente trabalha já há algum tempo trazendo entendimento do que é a minha doença, que é a doença da adicção. Né? Se a pessoa se identificar com a situação abusiva do uso de álcool e da droga, ela pode chegar até mim, que eu posso estar direcionando, né, ela por uma nova maneira de viver que eu, particularmente, estou trilhando e estou vencendo aí um dia de cada vez.
Só por hoje. É isso aí. Só por agora. Então, acesse aí o @ do Sandro, faço questão aí. Também aí tem no nosso rodapé, eu vou deixar as nossas redes sociais também. A gente está lá no Facebook, nós temos um grupo do Facebook, temos uma página do Facebook, a gente tem também no YouTube, né? Acesse o sininho lá, toque o sininho, todos os dias a gente traz conteúdos diferentes. Essa semana tem live bem interessante. A gente fala um pouquinho sobre o neurodesenvolvimento, a gente fala um pouquinho sobre o transtorno por uso de substâncias, os seus manejos, né? E as suas comorbidades também. A gente fala um pouquinho sobre a psicologia mais integrativa, falamos um pouco também sobre terapias holísticas. É um canal bem interessante e eu faço questão que você que veio aí pela primeira vez, acesse aí o @ lá no Instagram e toque o sininho lá no YouTube, que faz toda a diferença para nós no nosso engajamento, tá? Sandro, dê suas considerações finais para a gente já encerrar aqui. E aí a gente vai vir trazendo outro momento. Se prepara aqui. Tamo junto, legal, legal. Eu quero desejar aí para todos aí que tiveram a oportunidade de assistir essa live, ou que vão assistir ainda, né? Desejar que um despertar espiritual diário venha acontecer na sua vida e venha acontecer na minha vida. Porque é somente através de um despertar espiritual verdadeiro e genuíno que o primeiro passo ele vai conseguir ser efetivo de uma maneira correta na minha vida e na sua. No admitir, no se render, no aceitar, para com que as coisas venham trilhar de uma outra maneira. Então, o que eu desejo para mim é para você, a cada dia, vivendo um dia de cada vez, um despertar espiritual. Tamo junto. Muito bom. E aí eu queria também deixar uma frase aqui bem interessante, que diz assim, ó, dê o primeiro passo. Você não precisa ver a escada toda, apenas dê o primeiro passo. Essa frase é do Martin Luther King. Dê o primeiro passo. As coisas acontecem a partir dele. Bom, fiquem todos com Deus. Bom finalzinho de domingo aí. Sandro, só permanece mais um pouquinho para a gente encerrar. E aí, galerinha? Bom descanso para todos aí. Fica com Deus.